Hoje conhecemos o monte mais marcante da Segunda Era. Olá, guardiões, tudo bem com vocês? Hoje é dia de conhecermos este local extremamente marcante e determinante no curso da Segunda Era de Arda. Meneltarma, o Pilar do Céu. Mas antes de começarmos, vocês já sabem, deixe aqui embaixo seu like, curta, se inscreva, ative notificações e compartilhe com todos os amigos para não perderem nenhum novo vídeo. Mas antes de começarmos, vamos ao nosso momento de oração para pedirmos a Nossa Senhora as virtudes necessárias para correspondermos às graças que dela recebemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vamos lá então? Viajemos, portanto, para os tempos antigos, na Segunda Era do Mundo. Meneltarma é uma palavra em quenya e é composta dos elementos Menel, do céu, e Tarma, pilar. É, portanto, chamada Pilar do Céu. A montanha se localizava no coração da ilha de Númenor, e toda a forma da ilha vinha dela. Juntando informações que estão em O Silmarillion e também em A Queda de Númenor, e também em Contos Inacabados, nós temos a descrição da ilha, mais especificamente sobre as terras no seu centro, as Mitalmar. As Mitalmar ficavam acima do nível geral dos promontórios, sem considerar a altura de quaisquer montanhas ou colinas nela. E na época da colonização parecem ter tido poucas árvores e consistido principalmente em prados e planaltos. Quase em seu centro, ainda que um pouco mais perto da borda oriental, erguia-se a grande montanha chamada Meneltarma, Pilar do Céu. Ela ficava a cerca de 3.000 pés, 914 metros, acima da planície. As encostas inferiores do Meneltarma eram suaves e parcialmente cobertas de relva, mas a montanha se tornava cada vez mais íngreme, e os últimos 500 pés, ou 152 metros, em determinados pontos não podiam ser escalados, exceto pela estrada ascendente. A base do Meneltarma inclinava-se suavemente para a planície ao redor, mas estendia ao longe, como se fossem raízes, 5 cristas longas e baixas na direção dos 5 promontórios da terra. E essas chamavam-se Tarma Sundar, as raízes do pilar. Mas o local era mais do que apenas um belo elemento da paisagem. Assim também está escrito lá em A Queda de Númenor, próximo ao centro das Mitalmar erguia-se a grande montanha chamada Meneltarma, Pilar do Céu, consagrada à adoração de Eru Ilúvatar. Foi construída nela uma estrada em espiral, começando no sopé ao sul e terminando abaixo da borda do pico ao norte. Mas o pico era um tanto achatado e rebaixado, sendo capaz de conter uma grande multidão. Mas permaneceu intocado durante toda a história de Númenor. Nenhuma edificação, nenhum altar, nem mesmo uma pilha de pedras brutas jamais se ergueu ali. E os Númenóreanos nunca tiveram nada que se assemelhasse a um templo em todos os dias de sua graça até a chegada de Sauron. Lá jamais se usara ferramenta ou arma, e lá ninguém podia dizer palavra salvo o rei. Apenas 3 vezes a cada ano o rei falava, oferecendo uma prece pelo ano vindouro na Eru-Kierme, nos primeiros dias da primavera. Louvor a Eru Ilúvatar no Eru-Laitale, no meio do verão, e agradecimento a ele no Eru-Hantale, no final do outono. Nessas ocasiões o rei subia a montanha a pé, seguido de grande afluência do povo, trajando branco e usando guirlandas, mas em silêncio. Em outras épocas as pessoas tinham a liberdade de subir ao pico sozinhas ou acompanhadas, mas disse que o silêncio era tão grande que até mesmo um estranho que ignorasse Númenor e toda a sua história, se para lá fosse transportado, não teria ousado falar em voz alta. Nenhuma ave jamais lá chegava, à exceção das águias. Se alguém se aproximasse do pico, imediatamente 3 águias surgiam e pousavam em 3 rochedos próximos à borda ocidental. Mas nas épocas das 3 preces não desciam, permanecendo no céu e pairando sobre o povo. Eram chamadas testemunhas de Manwë, e acreditava-se que eram enviadas por ele de Aman para vigiar a montanha sacra e toda a terra. Os Númenóreanos iniciaram assim um grande bem novo, e como monoteístas, mas com apenas um único centro físico de adoração, o pico da montanha Meneltarma, Pilar do Céu. Literalmente, pois não concebiam o céu como uma residência divina, no centro de Númenor.
porém não possuía construções ou templos, já que todas essas coisas possuíam associações malignas. Também, entre as cristas de sudoeste e de sudeste das Dharma Sundar, as raízes do pilar, o terreno descia, formando um vale raso. Este chamava-se Noirinan, o Vale dos Túmulos, pois em sua extremidade foram talhadas câmaras na rocha da base da montanha, onde ficavam os túmulos dos reis e rainhas de Númenor. Vamos ao nosso momento caridade, que não somente é missão do nosso canal, como parte integrante de nossa fé. A Aurora vai completar 1 ano e tem uma miocardiopatia dilatada, sem causa definida no momento. Ela encontra-se internada numa UTI de BH em caso grave e estável, mas será transferida para outro estado para um tratamento mais especializado. Além disso, tentará entrar na fila de transplante cardíaco. Os gastos já aumentaram e com exames especiais, consultas, mudança de lar, viagem, medicamentos e insumos para cuidados básicos. O link para ajudar e a chave Pix estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Toda ajuda é bem-vinda para quem está precisando. Portanto, vejam só, um local consagrado a Ilúvatar, e tal era a forma dele que parece ter sido criado para isso. Tal conhecimento os homens da Terra-média não tiveram, somente após a vinda dos Númenóreanos para habitar lá. Tamanha era a sacralidade do local, que apenas ao rei de Númenor estava reservado o direito de subir ao topo do monte, e mais ainda, o direito de falar no topo do monte, que era único e exclusivo do rei. Triste, porém, foi o destino final da ilha de Númenor. Mas também é dito algo sobre o Monte Meneltarma após a queda. Lá em A Queda de Númenor, página 268, em meio aos exilados, muitos acreditavam que o cume do Meneltarma, o pilar do céu, não tinha sido afundado para sempre, mas se erguera de novo acima das ondas, uma ilha solitária perdida nas grandes águas, pois tinha sido um lugar consagrado, e mesmo nos dias de Sauron ninguém o profanara. E alguns havia, da semente de Eärendil, que mais tarde o buscaram porque se dizia entre os mestres do saber que os homens de visão aguçada de outrora podiam ver do Meneltarma um vislumbre da terra sem morte. Pois, mesmo da ruína, os corações dos Dúnedain ainda estavam postos a oeste. E embora soubessem, de fato, que o mundo estava mudado, diziam: a Valônia está desaparecida da terra, e a terra de Aman foi retirada. E no mundo desta presente escuridão não podem ser achadas. Contudo, uma vez existiram, e portanto ainda existem em ser verdadeiro e na forma inteira do mundo como no princípio ele foi criado. Pois os Dúnedain sustentavam que até os homens mortais, se assim fossem abençoados, podiam contemplar tempos outros que aqueles da vida de seus corpos, e ansiavam sempre por escapar das sombras de seu exílio e ver, em alguma feição, a luz que não morre, pois o pesar do pensamento da morte os tinha perseguido através das profundezas do mar. Assim foi que grandes marinheiros entre eles ainda vasculhavam os mares vazios, esperando chegar à ilha do Meneltarma e ali ter uma visão das coisas que existiram, mas não a encontraram. E aqueles que velejavam para longe chegavam apenas às novas terras e as achavam semelhantes às terras antigas e sujeitas à morte. E aqueles que viajavam mais longe ainda apenas faziam uma volta em torno da terra e retornavam cansados, enfim, ao lugar onde tinham começado, e diziam: todas as rotas agora estão curvadas. E assim, portanto, se deu fim a este local sagrado. É notável que, sendo o único lugar de culto a Eru Ilúvatar em toda a ilha, certamente a fé do povo não foi plenamente semeada no decorrer dos séculos da existência de Númenor, o que levou por fim à própria queda do povo. Que grande graça é termos hoje a Santa Igreja Católica presente em todo o mundo para nos ajudar a mantermos firmes nessa fé que temos. Não é possível imaginar um mundo hoje sem a Santa Igreja Católica. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a Terra de Arda e a grande ilha de Númenor. Se ainda não fez, deixa aqui embaixo o seu like, curta, se inscreva, ative notificações e compartilhe com todos os amigos para não perderem nenhum novo vídeo. E eu vou ficando então por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo!